Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro oficialmente comissionado por Cristo. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. O apóstolo Paulo participou das escolhas dos 2 apóstolos e não andou com Jesus em seu ministério terreno e não testemunhou a ressurreição. Porém, o Senhor revelou a ele o ressurreto e recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Estando uma jovem com a aparência de 17 anos numa tarde sombria, à frente de uma multidão e que fazia várias adivinhações, dando lucros aos seus senhores. De repente a jovem avista Paulo e Silas e gritou: Eis que vejo 2 servos de Deus que anunciam a salvação do Senhor Jesus Cristo. Paulo, não contente com aquilo, olhou rapidamente para a jovem e repreendeu-a em nome de Jesus Cristo. E na mesma hora o espírito maligno saiu. Indignados com isto, os senhores que ali ganhavam muito dinheiro ordenaram a prisão de Paulo e Silas, levando-o ao centro da praça. E na presença dos magistrados disseram: Estes homens judeus perturbaram nossa cidade. Nós que somos romanos não permitimos isto. A multidão se levantou em uma só voz e gritaram: Açoites! 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 Depois de muitos açoites, os jogaram na prisão. Mas depois da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente sobreveio a um grande terremoto que as portas das prisões de todos foram soltas e foram libertas. Isto foi apenas uma das inúmeras tribulações que Paulo passou durante todo o seu ministério. E ao concluí-lo, declarou com toda a verdade: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Profeta Elias. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, foi chamado por Deus para o ministério profético em um dos piores períodos da história de Israel. Período este marcado por crise, fome, miséria, corrupção e apostasia. Mas em meio à crise moral, social e espiritual, Deus pode contar com a coragem e a determinação de Elias para ser seu porta-voz. Elias foi o profeta do Reino do Norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. Ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou a Baal. Devido os israelitas estarem divididos em servir a 2 senhores, Deus mandou o profeta Elias a ensiná-los. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E é de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E os profetas de Baal tomaram o bezerro e o prepararam e o invocaram em nome de Baal, da manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, e edificou o altar em nome do Senhor.
Depois armou a lenha, dividiu o bezerro e o pôs sobre a lenha. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizestes voltar ao seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E todo o povo vendo caíram sobre seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Evangelista Lucas, médico e companheiro fiel do apóstolo Paulo. Foi o escritor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Que Lucas era pessoa bem instruída é evidente dos seus escritos. Também sua formação como médico é notada no seu uso de termos médicos. Lucas não classifica a si mesmo de testemunha ocular dos eventos na vida de Cristo, registrados no seu Evangelho. A história de Lucas da vida do grande médico enfatiza o seu ministério e compaixão aos gentios, samaritanos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, pecadores e outros considerados marginalizados em Israel. E quando recebeu o Espírito Santo do Senhor, o evangelista Lucas pregava a palavra do Salvador aos pobres e quebrantados de coração. O Senhor lhe concedeu o poder de curar e sempre em suas doutrinas havia muitos milagres. Simão foi pescador até o dia em que, conduzido por seu irmão André, conheceu o Senhor Jesus, o qual lhe chamou Pedro. Pedro pronunciou as mais celebres declarações ditas por um discípulo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E também: Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Por outro lado, cometeu grave erro ao repreender o mestre, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Imediatamente ouviu as mais severas repreensões de Cristo: Para trás de mim, Satanás. Estando os 12 discípulos em uma casa, de repente ouviram do céu um som como de um vento, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe concedia. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão confusa. Pasmada e maravilhada, começaram a dizer uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Alguns zombando disseram: Estão cheios de monstros. Pedro, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vos pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ouvindo eles isto, arrependeram-se de seus pecados e foram batizados em nome de Jesus Cristo e receberam o dom do Espírito Santo.